Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Tema: a morte. Não há nada mais terrível de se pensar, não é verdade? Pois quando se pensa em morte, logo vem os pânicos, calafrios e etc. Não é? Mas todos nós sabemos que ela flutua no ar, provocando medo, insônias, depressões e angústia em muitos corações. Ela existe, é claro, pois em todos os momentos convivemos com a sua presença, que é dura e cruel. Ela, na sua maioria, chega como um terremoto que provoca divisões, rupturas, dor, desesperos, lágrimas, sofrimentos, saudades e por aí vai. E em muitos, um sentimento de revolta com a vida, com coisas, até mesmo com Deus. Ela interrompe lá, aqui ou até mesmo acolá, provocando pânico por toda parte. Pois até o Cristo homem pediu para o Pai tirar dele aquele cálice no Horto das Oliveiras, sofreu até mesmo calafrios, assim como muitos santos também. Ela é o terror dos sonhos, não é? Sim, de vidas interrompidos, de várias trajetórias, não é? De muitos que fez esta passagem. Mas se ela é assim, tão malvada, tão malvada, dilacerante, por que alguns salmistas, sim, apresentam ela como preciosa? Mas é claro que tem aí uma explicação. Sim, claro que tem. É que para os seres de fé confiante, a morte tem uma dimensão, pascal. Não é o término de uma vida, mas o início de uma outra vida. Pois na medida em que nossos olhos vão se abrindo e nós vamos crescendo na fé, aprofunda as nossas comprovação a respeito tanto da vida quanto da morte. Para os cristãos que têm, a audição aguçada para as palavras de Jesus, já se constatou que ele fala da vida, não só em palavras, mas como a própria essência da vida, como vida abundante em um rio de água viva. Ele nos mostra o começo de uma existência que jamais passará. Ela, a morte, não é uma passagem, mas uma passagem necessária. Nos colocando em direção ao Eterno, ao Criador, que nos dará a coroa da vitória, e nos presenteará com a eternidade, por termos sido boas e bons atletas, que recebe o título, o Oscar da nova vida em sua plenitude. É uma consolação para os cristãos crentes quando no manual da vida, a Bíblia, Jesus diz, que quem vai a Ele, fica com Ele, não morre, mas vive. Veja o que Deus diz em Ezequiel 18:32, que Ele não tem prazer na morte, seja de quem for, mas tem prazer na vida. Eis aí o teste radical de fé para muitos que se diz cristão. É viver fielmente, concretamente, prazerosamente a sua fé. Mas é claro que é pouco os que sensivelmente tomam posse. Pois veja, no momento em que eu falo com você através desse vídeo e você está ouvindo, acontecem muitas mortes. E aí surge em muitos, por quê? Por quê? Por quê? Olhando para a trajetória de fé de Santo Agostinho, veja o que ele diz. Senhor, fizeste-me para ti, ó Senhor, e meu coração está inquieto enquanto não me descansar em ti. Mas daí, quando se deparamos com um cristão ou um ser racional, cético, que vê a morte como o final de tudo, acabou tudo. E já o verdadeiro cristão vê ela como um parágrafo, pois sabe que a vida continua plena na sua sequência.
Outros são os da ostentação, das aparências, não é? Esses veem um túmulo como um buraco, uma caixa de cimento, de madeira, para a decomposição apenas do corpo. Já o cristão da fé vê como uma passagem, uma transição de morada da carne, acreditando na glória da ressurreição deste mesmo corpo. Outros já vê o caixão como um receptáculo da aparências, cuidados, que fica só nas lembranças e dos seus remorsos. Não é? Os cristãos já vê como receptáculo de um corpo que foi liberto das adversidades desta vida para a plenitude eterna. Assim podemos dizer que a morte, que muitos de nós chamamos de natural, não é? Ela inicia dentro de nós desde o dia do nosso nascimento. Aí vemos que vivemos para morrer, mas sobretudo morremos para viver. É por isso que a morte convive com um cristão não como um fim, mas como um meio. Ela não é um estado, mas uma condição para uma transformação de uma vida que passa. Assim como uma semente semeada, não é? Que dá a impressão que se decompôs na terra, que morreu na terra, mas com a sua plenitude ela ressurge plena, dando flor e fruto. Mais ainda, os racionais vêm com as perguntas, não é? Como fica então a morte, não é? Por acidentes provocadas e até mesmo as mortes violentas. Deve-se aí saber, veja, que estas mortes não é da vontade do semeador, ou quer dizer, do agricultor, mas foram sementes que sofreram adulteração humanas e não teve os devidos cuidados e a atenção. E outras que caíram em meio a pedras e espinhos e morreram sem poder dar seus frutos. Veja, Deus dá a liberdade de escolha do caminho para o homem. Daí, qual é a culpa de Deus dos caminhos que o homem escolhe? Em um texto que eu estava lendo, eu quis partilhar ele com você. O ser humano é livre para praticar o bem e o mal, tão livre que pode até matar seu semelhante ou a si mesmo, não é? Isso faz parte da essência de Deus, que tem seus atos respeitados, mesmo que ilícitos ou imorais. Deus dificilmente vai intervir para contrariar a liberdade do homem, mesmo que usada criminosamente. A faculdade do uso da liberdade aumenta a responsabilidade e a pena, mas é respeitada. Nos assassinatos, nas mortes violentas e até nos acidentes de trânsito, ressalta-se a maldade e a irresponsabilidade e até a imperícia dos envolvidos. Veja o que diz aí o escritor. Fiz todas essas colocações para que não se ouça mais a expressão absurda como morreu, coitado, foi a vontade de Deus. Não, nosso Deus quer a vida e não a morte. Se alguém morre é pela falência física, provocada pela idade ou por uma doença. Esses são fruto da fragilidade humana, ou então por atos criminosos ou omissos de pessoas que conduziram inadequadamente suas liberdades, mas nunca pela vontade de Deus. A pior morte que o ser humano pode causar a si ou ao seu irmão é a morte da alma, a perdição do fruto de um deliberado rompimento com Deus. A essa morte é que devemos temer. E aí aparece de novo a questão, liberdade do ser humano. Somos tão livres perante Deus que podemos até romper com Ele, rejeitando seus projetos de salvação. E Ele, embora sentindo ira, não é? Irá concordar para não violentar nossa liberdade e rejeitar a salvação. E dizer não à vida. Esse tipo de morte é irrepreensível, sem volta, sem retratação. O pecado é morte, enquanto a graça de Deus é vida para sempre. E aí está a escolha, não é? Sempre será nossa.
exclusivamente nossa. Esse é o ponto, esta é a verdade, esta é a reflexão. Depende de você, depende de mim, depende de nós, não é? E aí podemos, como Paulo, dizer: ó morte, cadê sua vitória para aqueles que crê em Cristo? No mais, um beijo no teu coração, viva e fica em paz.